Dia! E aí, tudo certo? Vamos lá para mais uma aulinha de geografia? Hoje a gente vai relembrar em geografia algumas coisas da aula passada, tá? Que a gente estava falando sobre a agricultura. E a prof também trouxe o objetivo 2 da ONU. Então vamos prestar atenção em qual é esse objetivo. É acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Então, principalmente essa última parte, nesse momento, é o que nos interessa, que é promover uma agricultura sustentável. Então, esse objetivo, ele quer em até 2030, né? Porque lembra que todos os objetivos da ONU, até 2030, eles querem ser alcançados, certo? Então, ele quer dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de alimentos. Então, lembra que a gente conversou na aula passada sobre aqueles produtores eles plantam para si? Então, ele quer dobrar essa renda, quer fazer com que eles produzam mais, tá? Principalmente as mulheres, os povos indígenas, tá? Os agricultores familiares, tá? Pescadores, tá? Então, só porque para isso a gente precisa, né, de recursos, né, produtivos, de conhecimento, de serviços financeiros, de mercado, de oportunidade, tá? Então, o que acontece? Para a agricultura, a gente sabe que as pessoas, né, que trabalham na agricultura, elas precisam saber sobre aquele determinado alimento que elas estão plantando. Muitas vezes elas precisam de dinheiro para estar investindo em tecnologias, né? Porque senão fica um trabalho pesado também. Até 2030, também garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e implementar práticas agrícolas resilientes, ou seja, que conseguem se sustentar, tá? Que aumentem a produtividade e a produção e que ajudem a manter o nosso ecossistema. Por quê? Porque eles vão fortalecer a capacidade de adaptação das mudanças climáticas. Então, a gente sabe que hoje em dia, o que acontece? As pessoas estão desmatando, né? Estão fazendo queimadas e não reconstrói isso. E na agricultura, não. É aquele processo, né? Cresceu, a gente tira, mas vai lá, planta novamente. Mas para isso, o que acontece? A gente precisa ter um tempo bom também. Então, se o ecossistema, se o nosso planeta tiver prejudicado, consequentemente vai prejudicar a nossa agricultura, tá? Então, assim, muita seca, ou chuva extrema, ou inundação, ou outros desastres, muito vento, isso não vai ser bom para a agricultura, tá? E a gente precisa também que melhore a qualidade da terra, do solo, certo? Então, o solo ele precisa também estar bom para ser plantado. Aumentar o investimento, inclusive vias e reforços de cooperação internacional. Então, assim, ó, hoje o Brasil ele ele exporta muitas coisas, carne, frango, coisas agrícolas, ele exporta muito e os estados entre si mandam muito uns para os outros, tá? Para isso a gente precisa ter o quê? Uma infraestrutura muito boa. Então, pesquisar, precisa estar melhorando sempre o produto, né? Para que tenha gente sempre para comprar, certo? Aumentando a capacidade agrícola nos países desenvolvidos, mas também nos países que são menos desenvolvidos, certo? Então vamos relembrar, a agricultura comercial é onde os produtores, né, eles cultivam para destinar para o comércio. Lembra? Então ele foi lá, plantou e aí destinou esse produto para o comércio, para o mercado, para a feira, onde a gente compra. A agricultura de subsistência são os produtores, né, que cultivam na própria família e o trabalho normalmente é realizado pela família, tá? Então, assim, o que eles fazem? Eles cultivam e eles dão para a própria família. Eles não vendem esse produto, eles não fabricam, né? Eles não fazem, não plantam para vender. Não é um produto comercial, é de subsistência, para a própria existência. E também temos a agricultura orgânica. Na agricultura orgânica, eles só usam adubos, né? E o solo também não é conduzido por máquinas e nem produtos químicos, jamais, também não.
precisa de alguns recursos. Por exemplo, trator, né? Hoje em dia o cavalo ele foi substituído, né, por esses arados, tratores, então não se utiliza tanto, né, mais os animais, certo? Aí precisa de algumas ferramentas, né, enxada, então você vai estar precisando, dependendo do que você for construir, por exemplo, arames, enfim, N coisas para você estar fazendo uma agricultura boa, certo? Então vamos para a atividade, que hoje é no caderno. Então, pega o seu caderno, coloca a data, número 1. Que cuidados especiais os agricultores devem ter com as plantações? Que tipo de cuidado eles têm que ter? Será que eles podem colocar muita água? Será que pode ficar sem água? Será que tem que cuidar com o sol? Qual é o tipo de cuidado com o solo? O solo tem que estar bom, será? Será que tem que ser um solo fértil? Então, pensem um pouquinho. Na 2, que instrumentos agrícolas são usados na agricultura? Lembra que a prof falou? Tratores, né? Enxadas, arados. Então, pesquisem outros tipos também. Na 3, quais são os prejuízos causados pelo uso de agrotóxicos nas plantações? Quais são os prejuízos? Será que, por exemplo, tem 2 tipos de prejuízo? Para nós, seres humanos, né? Seres vivos, porque os animais também, e para o nosso planeta. Por quê? Os agrotóxicos, gente, se eles estão na terra, eles estão no solo, né? Então, por exemplo, se chove muito e esse solo ele é perto de um rio, por exemplo, o que vai acontecer com esse rio? Será que essa parte que está contaminada com agrotóxico não vai para o rio? E será que essa água do rio ela não vai chegar lá na Casan, mesmo ela sendo tratada, será que ela não pode chegar na nossa casa? E aí vai fazer bem para a nossa saúde? Quando eu como um alimento com agrotóxico, por exemplo, que eu não lavo bem, será que eu não vou ficar com dor no estômago? Será que, né? Então, qual é o prejuízo causado pelo agrotóxico? Falei 2 já, mas quais são? Vamos dar uma pesquisada. 4, o que é agricultura de subsistência? Será que é aquela que ele vende para o mercado? Ou é aquela que ele produz para si? E o que é agricultura orgânica? Na orgânica, será que eles usam agrotóxico ou adubos naturais? Então, pensem um pouquinho, tá? Copiem no seu caderno, façam as atividades com calma e com atenção. A prof trouxe o objetivo da ONU só para a gente conhecer, até porque na nossa primeira aula de atualidades lá na escola, a prof falou um pouquinho sobre esse objetivo também, certo? Façam com calma e com atenção e lembrem-se que eu acredito em vocês e que vocês são inteligentes e capazes. Beijo!